Eu sei que o que eu estou prestes a dizer vai parecer meio esquisito, mas a verdade é que nós, seres humanos, nunca lemos tanto quanto nos dias de hoje. Mensagens no WhatsApp, legendas de fotos no Instagram, legendas de vídeos, seja em Reels, seja em TikTok, tweets, notícias em sites, e-mails. Fato é que a quantidade de caracteres que a gente lê diariamente é gigantesca. Mas se a gente lê tanto, por que é que não é incomum que nós encontremos por aí notícias e discussões sobre a nossa capacidade de concentração atualmente, que está diminuindo bastante? Por que há uma preocupação com a geração cujo QI é menor que o da geração anterior? Como assim? A gente não lê tanto hoje em dia e a leitura é uma atividade que está associada com a apreensão de conhecimento, certo? Pois é, mas prestem atenção aos exemplos que eu dei no começo deste vídeo para justificar a nossa maior quantidade de leitura atualmente. Legendas de posts no Instagram, notícias, e aí talvez eu esteja até sendo generosa, porque geralmente o pessoal não passa da manchete da notícia, não é? Mensagens no WhatsApp, tweets. Tudo isso parece ter alguns denominadores comuns, e eu gostaria de destacar aqui dois deles. Essas leituras são feitas através de majoritariamente meios digitais, como computadores, celulares, tablets, e também costumam ser textos muito curtos em um espaço em que há uma baita competição pela nossa atenção. E eu creio que é bastante perceptível o fato de que nós realmente temos mais dificuldade de nos concentrar quando a gente está lendo no celular, por exemplo, porque tem notificação para todo canto, geralmente os aplicativos têm aqueles pushes de notificação, não é? Aparece alguma coisinha ali quando alguém dá um like na sua foto, por exemplo. Mas você que usa leitores digitais, já percebeu uma diferença na sua concentração quando você está lendo algo num Kindle, num Kobo, enfim, num e-reader? E quando você está lendo no livro físico, pegando no livro, será que ler no Kindle equivale a ler num tablet, num celular, num computador? Será que é realmente melhor ler no livro físico? A Marianne Wolf, com o seu livro O Cérebro no Mundo Digital, ajuda a gente com essas perguntas e com mais alguns, muitos outros questionamentos. A Marianne é uma neurocientista, professora e pesquisadora, e a pesquisa dela é focada justamente na neurociência da leitura e dislexia, ou seja, ela estuda muito o que acontece com o nosso cérebro quando a gente lê. E além deste livro, que vai ser a base para a nossa discussão neste vídeo, ela também tem um livro chamado Proust and the Squid. Não tem tradução, pelo que eu chequei, mas a tradução literal seria algo como Proust e a Lula. E nesse livro, a Marianne basicamente faz um retrospecto do ser humano como leitor. Então, resgata a história da leitura, mas de um ponto de vista neurocientífico. Então, o que aconteceu com o nosso cérebro ao longo do tempo para que nós nos tornássemos leitores? Só que, conforme ela foi escrevendo este livro, ela percebeu que a leitura estava mudando no exato momento em que ela escrevia, passando de uma cultura baseada na leitura em formato físico, né, com papel, para uma leitura baseada em meios digitais, ou seja, a leitura através de telas. Na época em que ela se atenta para isso, mais ou menos ali em 2007, ainda não havia tanta pesquisa como há hoje sobre os efeitos do digital, o impacto da leitura digital sobre leitores, nosso cérebro, concentração, etc. E ela resolve, então, vendo que ela mesma está sendo afetada pela leitura digital, estudar os impactos da leitura digital. E o resultado, então, é este livro sobre o qual a gente conversa hoje. Leitora voraz que sou, e principalmente leitora de livros físicos, como as estantes aqui atrás de mim, recheadíssimas, atestam, eu sempre me interessei por essas discussões, estilo livros físicos versus digital. O mundo digital seria o fim do papel, o fim dos livros. E há algo que costuma chamar a minha atenção nesse tipo de discussão. Eu percebia que, na maioria dos casos, o foco era o livro físico que estava sendo ameaçado, mas o que eu sempre achei muito mais preocupante era o leitor.
E eu já tinha interesse em ler o livro da Marianne Wolf há um tempo, e aí a vez dele chegou e ele já me ganhou de cara, porque em uma das primeiras páginas do livro tem a seguinte frase: a pergunta não é o que será dos livros no futuro, mas o que será dos leitores na era digital. E essa questão específica da qualidade da leitura nos dias de hoje passou a me chamar ainda mais atenção quando eu comecei a me expor nas redes sociais, então falar sobre literatura, livros, etc., abertamente no Instagram e aqui no YouTube. E isso porque pessoal do Instagram vai saber disso, pessoal que me acompanha lá há mais tempo, me intriga muito o fato de que, bom, eu imagino que se você me acompanha nas redes sociais, você pelo menos gosta um pouquinho de ler, porque por mais que o meu Instagram seja meio festa do caqui, eu falo de tudo que me dá na telha lá, o assunto principal continua sendo livros. E eu costumava abrir muita caixinha de pergunta no Instagram, fazer longas sequências de stories, etc. E me chamava muita atenção o fato de que o meu público é majoritariamente, se não somente, composto por leitores. E ainda assim, nas caixinhas do Instagram, eu vejo umas perguntas completamente desatentas, gente que passou por um story e aí no story seguinte fala: ai, Paloma, de onde que é isso aí? Sendo que no story anterior eu falei. Também não foi só uma vez que eu fui ver os comentários de algum post do meu Instagram e aí eu vi alguém questionando algo que já estava respondido no post que a pessoa supostamente leu. Aqui no YouTube também, vira e mexe, tem gente que pergunta no vídeo coisas que foram respondidas durante o vídeo. E aí eu fiquei, meu Deus, se essa aqui é a galera que lê, que supostamente lê, imagina a galera que não lê. E conforme esse tipo de situação se repetia e eu ia percebendo algumas outras coisas, eu fui cozinhando os pensamentos na minha cabeça, juntando algumas percepções, e eu fui ler o livro da Marianne Wolf justamente na esperança de encontrar embasamento científico para essas minhas percepções e para posteriormente, com este vídeo, abrir um espaço para discussão sobre esses temas que eu acho importantíssimos e também para, quem sabe, abrir um espaço de conscientização sobre os impactos do digital na nossa vida. E sobre o livro, a Marianne Wolf é apaixonada por literatura e eu acho que isso já dá um tom todo especial para o livro, porque não acho que seria a mesma coisa ler só um neurocientista falando sobre o que acontece no cérebro quando lê, impacto da leitura digital, etc., porque eu acho que muitas vezes leitores procuram essa conexão com outros leitores, então eu acho legal o fato de que é uma leitora falando com a gente através deste livro. E no começo do livro ela fala da relação dela com os livros, sobre as portas que a literatura abriu na vida dela, de como ela escolheu pesquisar sobre leitura e também explica a estrutura do livro, que é dividido em cartas. Ela opta por essa estrutura de cartas porque ela recebeu muitas cartas em relação ao seu livro anterior, então muitos leitores escreviam cartas para ela para fazer questionamentos, elogiar o livro, enfim, e ela resolveu então dar continuidade a esse diálogo através do livro, e ela também se inspira no Rilke. Ela leu as cartas a um jovem poeta, que tem resenha, aliás, aqui no canal, um livro maravilhoso, vou deixar o link para vocês. E como esse formato de cartas estimula a aproximação, dá um tom de conversa mesmo com o autor, estimula a reflexão, e tudo isso era algo que ela queria que os leitores sentissem ao ler este livro. Eu não vou falar de cada carta especificamente, até porque eu acho que a gente pode colocá-las em alguns blocos, e o primeiro bloco diz respeito a o que acontece no nosso cérebro quando a gente lê. E ela já começa a discussão com algo que imagino que não seja novidade para muitos assistindo a este vídeo, que é: nós não fomos feitos para ler. A leitura não é algo natural pra gente. Enquanto a oralidade é uma das nossas funções mais básicas, e a gente pode até pensar no nosso próprio desenvolvimento, né? Quando a gente é criança, a gente aprende a falar geralmente muito rápido, muitas vezes nem precisa de tanta instrução, só de a criança estar ali já em contato com alguma língua, ela é capaz de aprendê-la sem uma grande instrução. Só que o mesmo não acontece com a leitura. Geralmente a gente demora
para ler e é um processo muito laborioso. E nós só somos capazes de aprender a ler por conta de algo chamado neuroplasticidade, a famosa neuroplasticidade. Se em relação à oralidade, em relação à fala, nós já viemos com condicionamento genético, para a leitura isso não ocorre. O nosso cérebro, para ler, precisa se reorganizar e formar circuitos mais complexos, mais sofisticados, e isso dá trabalho. Nas primeiras cartas do livro, a Mary Ann fala sobre tudo isso, então, sobre como acontece, quais são as áreas do nosso cérebro que são ativadas quando a gente lê. Por exemplo, áreas relacionadas à cognição, à visão, ao afeto. E ela fala também dos impactos da leitura em nós, seres humanos, que são muito positivos, aliás. Ela destaca principalmente a questão da empatia, porque geralmente quando nós estamos lendo, nós somos forçados a ver a vida com o olhar de uma outra pessoa, e a partir disso a gente tem um terreno muito fértil para empatia e também para ampliação do nosso repertório, que tem um impacto muito positivo, por sua vez, em relação ao nosso pensamento crítico. E apesar de eu ter achado tudo isso muito interessante, a parte que mais me interessou nesse primeiro bloco de cartas é o que vai servir de gancho para a discussão principal do livro, que é a seguinte afirmação que ela faz: diferentes tipos de leituras ativam diferentes regiões do cérebro. E parece bem óbvio falando assim em voz alta, né? Mas vamos lá construir esse raciocínio. Quando ela fala de diferentes tipos de leitura, é inevitável que a discussão acabe em a diferença de ler livros em formatos digitais versus a leitura de livros físicos. E isso é algo que eu mesma já havia sentido. Eu tenho a percepção de que no Kindle eu leio muito mais rápido do que no livro físico e que eu tenho mais dificuldade de me concentrar no Kindle. Isso inicialmente, sabe, para você entrar naquele fluxo de leitura, sabe, em que pode cair uma bomba do seu lado e você não se dispersa. Pois é, eu chego nesse estado muito mais rápido no livro físico do que no livro digital, tanto que eu prefiro ler em livros físicos. Eu costumo só ler no Kindle quando eu tô fora de casa e tô lendo um livro muito grande. Geralmente eu compro o mesmo livro pro Kindle para ficar lendo fora de casa, mas dentro de casa eu muito raramente leio no Kindle, porque geralmente eu tenho acesso ao livro físico que eu prefiro. E eu já tinha recebido algumas mensagens de vocês nesse sentido também, e aí resolvi fazer o famigerado Deira Paloma, que é o meu instituto de pesquisa no Instagram. Pois bem, vou colocar aqui do lado para que vocês possam ver exatamente o que estou vendo aqui agora no tablet. Então, eu abri algumas enquetes no Instagram para que vocês pudessem me ajudar na construção deste vídeo. E a primeira pergunta que eu fiz foi: qual meio você utiliza para ler literatura? Mais de 2.000 pessoas responderam tanto a essa pergunta quanto a próxima. Então, dessas mais de 2.000 pessoas, acho que deu 2.400 e pouquinho, 49% leem só, principalmente, livros físicos. E outra parcela significativa, 42%, diz que metade livros físicos e metade livros digitais. E na pergunta seguinte, eu questionei: se você usa e-readers e livros físicos, você consegue se concentrar melhor em qual? Percebam que 40% das pessoas que dizem usar livros físicos e e-readers têm a percepção de que se concentram mais quando leem livro físico. Percepção essa, aliás, da qual eu partilho. E após essas enquetes, eu postei uma caixinha de perguntas questionando o porquê que essas pessoas que sentem que se concentram mais no livro físico que no digital acham que isso acontece. E agora na tela eu vou deixar passando aí algumas das respostas que eu recebi. Muito obrigada, aliás, foi muita gente que respondeu, eu fiquei muito feliz. E percebam que a maioria das respostas diz respeito ao fato de que no livro físico não há distrações. Ressaltam também a questão do toque, de poder pegar, de poder fazer anotações. No Kindle eu sei que a gente consegue fazer isso também, né? Colocar algumas notas, mas não é a mesma coisa do que pegar aquela lapiseira e anotar ali.
Teve gente que falou que se sente mais conectado, talvez pelo sentir do livro, a questão do tato, de voltar e reler passagens de um jeito mais prático, a interação com o livro ser maior. E de todas as respostas, a que mais me chamou a atenção foi a seguinte: a tela cansa meus olhos. Acho que só de ter o livro na mão já sintoniza o meu cérebro. Lendo o livro digital, não parece que estou lendo um livro. E talvez pode ser porque é exatamente isso que o nosso cérebro entende, que a gente não está lendo um livro. Na verdade, ele pode até entender que você está lendo um livro, mas o tipo de leitura que é ativada, digamos, não costuma ser o mesmo tipo de leitura que é ativada quando a gente lê um livro físico, que é o que a Marianne Wolf chama de deep reading. Não sei como ficou a tradução na edição que nós temos aqui, traduzida para português, porque eu tive acesso ao livro em inglês mesmo, mas imagino que a tradução foi leitura profunda e vou me referir aqui a esse tipo de leitura como leitura profunda. O que acontece? Essa leitura que a gente faz muito diariamente nos meios digitais costuma ser uma leitura bastante desatenta. Você não pega aquela sua mensagem no WhatsApp e fica ali olhando, quer grifar algumas partes, tenta fixar o que você está lendo. Aquela legenda de post no Instagram também, geralmente você não presta tanta atenção assim, você não está imerso naquilo que você está lendo, até porque se você rolar o seu dedinho ali, você vê um monte de outras coisas que também te interessam. Então, não é um ambiente propício para atenção. E o que acontece, segundo a Marianne Wolf, e eu acho que é real mesmo, porque pelo menos fez super sentido para mim, é que quando a gente vai ler, mesmo que você já esteja naquela ideia de eu vou ficar imerso aqui nessa história, etc. O que acontece é que quando o seu cérebro vê que aquilo é uma tela, então, né, se você tá lendo o livro no celular, gente, meu Deus do céu, não sei como vocês conseguem, no celular, acho que eu nunca nem tentei ler livro no celular, porque pra mim parece inconcebível, mas enfim, no celular, no computador, no tablet, ou até mesmo no Kindle, o cérebro pensa, pera, isso aqui é uma tela, e você sabe que tipo de leitura a gente costuma fazer nesse dispositivo, né? Que é uma leitura mais desatenta, uma leitura geralmente buscando por pontos chaves, uma coisa que não te demanda tanta concentração, que ok, você ficar ali disperso. Então, geralmente os leitores têm mais dificuldade de se concentrar num meio de leitura digital, mesmo que seja um e-reader, ou seja, algo que foi feito para a leitura, apesar de que no caso do Kindle, né, Kobo, etc., eu vou falar Kindle aqui porque é o que eu uso, no Kindle essa questão da distração fica um pouco sob controle, porque não é que nem o seu celular, por exemplo, em que aparecem notificações, você sabe que se você der poucos cliques ali, você já pode cair no Instagram, no YouTube, etc., então ajuda a ter um meio só para leitura. Mas, ainda assim, experimentos que a Marianne Wolf cita, inclusive no livro, mostram que ler no livro físico implica maior apreensão daquilo que você está lendo. Ela cita um experimento bastante interessante, aliás, que é feito em uma sala de alunos que têm ali mais ou menos o mesmo nível, e foi dado um romance para que esses alunos lessem. E aí metade da sala ficou com o livro físico e metade da sala ficou com o livro digital, né? Lendo em, sei lá, Kindle, Kobo, coisas do tipo. Pois bem, eis que os resultados. Ambos os grupos terminaram a leitura com a perspectiva de, não, beleza, entendi o livro, tudo certo. Só que aí eles tiveram que fazer um teste que questionava sobre aspectos do livro. E muitas dessas questões envolviam a cronologia dos acontecimentos. E aí o que se verificou foi que a galera que leu no livro físico tinha muito mais facilidade em lembrar da cronologia dos acontecimentos do que a galera que leu no meio digital, que acabou ficando mais confusa em relação a quando que certa coisa acontecia no meio do enredo. E eu sinto isso também. Eu me lembro muito de que certa vez eu estava alternando a leitura de um determinado livro no Kindle e também no livro físico, e
eu tinha ficado com uma dúvida em relação ao enredo, porque aconteceu uma coisa mais lá na frente, eu fiquei, ué, mas isso aqui não faz sentido, porque teria essa condição aqui. Só que eu pensei, não, o autor não pode ter vacilado desse jeito. E aí eu voltei em alguns capítulos onde eu achava que essa informação poderia aparecer, e adivinha, a informação estava lá, e era uma parte do livro que eu tinha lido no Kindle. E eu não pude deixar de me questionar. Será que eu teria deixado isso passar se eu tivesse lido no livro físico? O nosso cérebro costuma associar a leitura no meio digital como uma leitura mais de entretenimento, uma leitura que não requer tanta imersão. Então você não fica tão envolvido assim. Já em relação a um livro físico, é como se já ativasse, ó, isso aqui precisa de leitura profunda, tal, da deep reading. E a Marianne Wolf mostra que quando a gente está nesse modo de deep reading, leitura profunda, muitas regiões do nosso cérebro são ativadas, bem mais, aliás, do que quando a gente está nessa leitura mais desatenta. Nesse estado de leitura profunda, a gente tem uma ativação muito maior, por exemplo, de neurônios neuromotores, sim, quando a gente lê, por exemplo, sobre movimento. Áreas do nosso cérebro relacionadas ao tato são ativadas quando a gente lê sobre a textura de algo. É como se a gente experimentasse a consciência de outra pessoa, porque é exatamente isso que o nosso cérebro está fazendo. Ele está simulando a consciência de outra pessoa, para que a gente sinta aquilo que ela está sentindo. E nas respostas, quando eu perguntei pra galera que sentia que realmente se concentrava melhor com o livro físico, muita gente falou do toque, da textura, de poder pegar no papel. E, galera, isso faz todo o sentido. Fiquei tão feliz quando encontrei o embasamento científico para isso, porque a Marianne Wolf diz que o tato, você pegar ali, ver as palavras, é como se tivesse um reforço daquilo que você tá lendo. Parece que você tá pegando naquilo, no sentido de as palavras acabam tendo uma espécie de geometria, sabe? É assim que o cérebro interpreta a leitura no livro físico, no papel. E essa dimensão acaba sendo perdida no digital. E no começo deste vídeo eu falei sobre a questão de que nós lemos muito hoje em dia. Só que a Marianne fala aqui que hoje em dia a leitura é principalmente para informar, não é mais para ter essa imersão, para praticamente entrar no texto. E geralmente essa leitura mais informativa, digamos, que costuma ser manchete de notícia, etc., é algo super resumido, não tem um trabalho literário feito ali. Geralmente é um texto mais conciso possível, um texto bastante seco. E o fato de a gente ter tanto acesso a esse tipo de texto acaba meio que moldando a nossa percepção em relação a como um texto deve ser. E a Marianne fala de uma experiência que ela viveu mesmo. Ela diz que um dos livros favoritos dela na juventude era O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse, e que ela acabou fazendo um experimento de reler o livro e ver que não era mais tão natural para ela. Na juventude ela lia aquilo com uma fluidez. Agora ela não conseguia mais. Parece que as frases eram muito longas, muito complexas. Só que aí ela resolve fazer então esse experimento nela mesma e continuar tentando. E ela vê que depois de algumas tentativas, o livro volta a fluir mais. Ela consegue sentir aquilo que ela havia sentido um dia e que havia se perdido em meio a essa leitura concisa, em meio à supervalorização da síntese de um conteúdo cada vez mais curto, e isso nem só em relação ao conteúdo que pode ser lido mesmo. Eu falo dos vídeos no YouTube, eu acho que a ascensão do TikTok é um reflexo disso, aliás, das pessoas querendo conteúdos com cada vez mais estímulo, cada vez mais curtos. Eu, muitas vezes, inclusive, olhando agora para o monitor aqui da câmera, que está marcando há quanto tempo estou gravando esse vídeo, já fico me perguntando, meu Deus do céu, será que as pessoas vão chegar até essa parte do vídeo? Porque tá muito longo. E a Marianne também fala de um fenômeno chamado Too Long Didn't Read, ou seja, muito longo, não li. E isso acontece até com os vídeos aqui do YouTube. Às vezes eu recebo uns comentários tipo, ai, o vídeo estava muito interessante, mas ficou muito longo, acabei desistindo de assistir. E a Marianne comenta sobre como tudo isso é muito prejudicial.
e sobre o quão bizarro é que essa geração atual que nasceu no meio digital está sendo basicamente objeto de um experimento, porque afinal de contas isso nunca aconteceu, né? A primeira geração que a gente está vendo que já nasceu no mundo digital e eu acho que esse experimento aí não precisa continuar por muito tempo para que a gente perceba que deu ruim, porque, gente, essa geração atual, olha, todo o contato que eu tenho com ela é um negócio meio desesperador, para dizer o mínimo. Eu acho que eu pertenço à geração, à última geração que não cresceu 100% no mundo digital. Eu nasci em 1996 e eu me lembro de que a gente foi ter acesso à internet, e ainda assim aquela internet discada, sabe? Que você tinha que ficar lá ouvindo aquele barulhinho, sabe? De discador para conectar. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos, talvez. Ou seja, boa parte da minha infância já tinha passado. E sério, olhando para as crianças de hoje em dia, pré-adolescentes, etc., eu só consigo pensar, graças a Deus. Eu nunca vou me esquecer de uma situação que eu presenciei. Amigos meus que estão assistindo a este vídeo com certeza vão saber que situação é essa, porque eu já contei a história algumas vezes de tão marcante que foi pra mim. Mas estávamos num evento e nesse evento uma determinada pessoa começou a contar uma história. Só que havia crianças pequenas ali, mais ou menos 6, 7 anos, todas com o celularzinho na mão e muitas delas vendo, ele mesmo, TikTok. Eles perceberam que eu tenho um certo abuso em relação a esse aplicativo, né? Pois é. Enfim, essa pessoa começou a contar uma história e estava bem interessante. E assim, a pessoa não estava nem contando a história há muito tempo, fazia o quê? Uns 2 minutos, talvez. E, meu Deus, eu nunca vou esquecer do menininho que falou: Meu Deus, acaba logo essa história, tá muito longa, qual é o fim? E os adultos olharam assim e ficaram tão. Mas como assim? Porque não fazia muito tempo que a pessoa estava contando a história, estava interessante e o menininho estava tão impaciente, assim, pareceu meio que a cristalização de uma situação, sabe? Porque era o menininho de paciente com o celular, TikTok na mão. E foi naquele momento que eu pensei, meu Deus do céu, a gente tá lascado mesmo, né? Se esse aqui é o nosso futuro. Eu falo também com pessoas que eu conheço que pertencem à minha geração ou a gerações anteriores sobre questão de trabalho, sobre as pessoas mais novas, né, que estão chegando no mercado de trabalho. E aliás, falo isso por experiência própria de pegar coisas escritas por estagiários e ficar, gente do céu, o que é isso? É essa coisa, sabe? Negócio super conciso. E a Marianne fala sobre isso, porque como essas pessoas, a geração mais nova, não tá tendo muito contato com esses textos que são mais trabalhados literariamente, mais robustos, acaba que os textos que eles produzem são textos pobres, textos mal escritos, fora que, meu Deus, tem uma galera aí, né, que se tiver que ler mais de um parágrafo em busca de alguma informação, acabou o mundo. Como assim? Eu quero a informação pronta, porque é isso que isto aqui oferece, né? O celular, informação prontinha para você mastigada em pouquíssimos segundos. E aí a gente tem uma galera que não gosta de procurar, que tem preguiça. Eu só fico imaginando, imagina esse povo tendo que usar uma Barça para fazer um trabalho da escola. Chega a ser até cômico a ideia. E eu tô rindo aqui, mas é triste pensar nisso, não é? E eu sei que pode ter gente pensando aí, ai, Paloma, mas os jovens estão lendo tanto agora, muitos livros que são indicados pelo TikTok, não sei o quê. Pois bem, eu está documentado aqui no canal em alguns vídeos, fiz alguns experimentos, mas nem todos estão documentados aqui no canal, porque alguns eu simplesmente comecei a ler e desisti. Mas, pois bem, que experimentos são esses? Eu peguei alguns livros desses best-sellers que estão bombando aí entre os jovens para ler. E é meio revoltante ver como, em sua esmagadora maioria, são livros que não te colocam para pensar muito. Geralmente são livros que já te entregam um discurso pronto, que te falam o que você tem que sentir lendo aquilo. E eu não consigo não me sentir uma idiota lendo esse tipo de coisa, porque o negócio tá ali tão mastigado que eu fico. Moço autor, no caso, você realmente acha que eu não sou capaz de perceber isso aqui? Parece que subestima tanto o leitor. E assim, tem temas muito válidos sendo abordados nesses livros, mas é um negócio, desculpa, vou falar de novo, tão
pobre, e aqui pobre que eu digo é de falta de trabalho ali, sabe? Não tem metáforas bem trabalhadas, um texto bem trabalhado. Não, né? É um negócio ali muito direto, onde tá tudo mastigado, dizendo o que que o personagem sentiu, por que que ele se sentiu assim, e te diz por que que ele se sentiu assim, porque você não é capaz de perceber isso. Tipo, gente, que livros são esses? Ai, meu sangue já até tá subindo. E recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal em que eu reajo a avaliações uma estrela em relação aos meus clássicos favoritos, ou seja, pessoas que não gostaram dos meus clássicos favoritos. E depois eu fui ver, assim, vi que são pessoas mais jovens mesmo lendo aqueles livros e, gente, tem umas coisas ali que eu vejo, meu Deus, a pessoa nem leu o livro direito, sabe? E eu não tô dizendo aqui que você precisa gostar desses livros, mas assim, se você for falar mal, pelo menos fale mal direito, sabe? Tenha lido realmente, prestar atenção naquilo, porque senão só fica feio. E eu fico me perguntando o que que a gente pode fazer para mudar isso. Este canal aqui é uma tentativa, aliás, de fazer um trabalho de formiguinha para que leitores mais críticos surjam por aí, mais leitores surjam por aí. E a Marianne coloca aqui, inclusive fica a dica, se você pretende ter filhos, eu recomendo fortemente a leitura desse livro, porque na parte final do livro, ela descreve o que para ela seria a infância ideal, porque ela não é desse discurso extremista e nem eu, tá? Inclusive adoro o meu Kindle, acho super útil, não pretendo parar de utilizá-lo. Mas então, esse discurso que, ai meu Deus, morte, as telas, queimem todos os Kindles, celulares, computadores. Não! A tecnologia trouxe muita coisa boa pra gente, faz parte da nossa vida e vai continuar fazendo por muito tempo, quiçá para sempre, isso é fato. Só que a gente tem que usar tudo isso de uma forma mais consciente, principalmente em relação às crianças. Então ela fala aqui de que o ideal é que crianças de até 2 anos simplesmente não tenham acesso a telas, se possível, tenham o mínimo de exposição possível. Depois, ali por volta dos 5 anos, ela vai falando de como essa exposição pode ser gradualmente feita. E aí eu sei que tem toda uma questão, ai, mas eu não tenho tempo para cuidar do meu filho, e aí acaba que a tecnologia ajuda, não consigo contratar babá, então o iPad com, sei lá, galinha pintadinha ajuda. E, ok, eu sei que tem toda essa discussão, mas assim, gente, eu não vou entrar nessa seara agora, porque é isso. O vídeo já tá enorme, eu preciso escolher as minhas batalhas aqui. Então eu vou só falar do que a Marianne fala aqui do ponto de vista neurocientífico para o desenvolvimento de uma criança. É o ideal, gente. A gente tem que ficar se justificando na internet, né? Mas voltando. Então ela diz que o ideal é que haja meio que uma educação quase que bilíngue, sabe? Que a criança tenha acesso ao livro físico, mas também ao digital, só que de uma forma que ela perceba que aí ela faz a analogia com o ensino bilíngue mesmo de crianças, de forma que a criança perceba que cada meio, assim como cada língua, tem a sua particularidade. Então, certos tipos de leitura podem ser feitos no meio digital, mas outros tipos de leituras, o ideal é que sejam feitas no meio físico, com o livro na mão. Ela fala de como é importante também que os pais leiam para os filhos. Tem muito agora essa ideia, né, de que você compra o iPad e aí a criança fica quieta ali assistindo. Ela fala também de pais que colocam dispositivos digitais para lerem para os seus filhos. Só que ela fala que é muito importante que os pais leiam para os filhos, os pais, não um dispositivo tecnológico, porque o filho vai ver ali que o pai está concentrado no que ele está fazendo, aí ele aprende que ele tem que prestar atenção naquilo. Tem a questão do afeto também, ela fala da recepção da criança que está ouvindo a mãe ou o pai ler, por exemplo, e que está ouvindo uma voz digital lendo para ela, é completamente diferente, ela se sente muito mais envolvida quando tem essa questão humana. E fala que muitas ferramentas digitais podem ser utilizadas no processo de aprendizado da criança para que ela tenha uma rede cognitiva, digamos, mais bem trabalhada, como, por exemplo, a programação. Na literatura, a gente aprende, né, que as coisas têm um desenvolvimento, começo, meio e fim, mas a gente também consegue ver isso muito bem. As pessoas que programam aí sabem, né, que a gente consegue ver isso muito bem através de um código, porque tem toda uma lógica ali por trás. E fazer a criança entender aquilo pode ser muito importante para o seu desenvolvimento. E é um jeito dela estar em contato com meios digitais, mas
tá fazendo um uso proveitoso daquilo, entendendo realmente como algo funciona, construindo algo e não tendo algo pronto sendo dado para ela ali. Ela também fala dos desafios da inserção digital, né, dessa questão de que muitos não têm acesso e que muitas vezes o problema não é dar o acesso, porque se você der o acesso, mas sem supervisão dos pais ou sem instrução, por exemplo, pode ser que o resultado para uma criança seja mais prejudicial do que benéfico. Vou encerrando o papo por aqui, porque já ficou bem longo, como estou vendo ali no monitor, mas foi ótimo gravar este vídeo, porque consegui colocar algumas coisas para fora, algumas coisas que eu já queria discutir aqui com vocês no canal. Por favor, deixem as percepções de vocês aqui nos comentários. Eu adoro ver os comentários que esse tipo de vídeo, que é basicamente um ensaio em forma de vídeo, gera aqui. Geralmente a gente tem discussões riquíssimas nos comentários, então qualquer coisa, deixem aqui. Sempre leio os comentários de vocês. Espero ter plantado algumas boas sementinhas aí, alguns questionamentos para vocês. E se tiverem mais indicações de livros sobre esses temas que foram abordados aqui, por favor, deixem aqui nos comentários, porque eu tô bem interessada em tudo isso, especialmente depois de ter lido o livro da Maryanne Wolf. Se tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.